Retornando aqui, dei uma pausa. Eu vou fazer com o fone aqui agora. Eu acho que ficou melhor a gravação. Eu dei uma olhada no começo dos 40 minutos que a gente estava aqui. Senti que o áudio não ficou tão bom. Então, deixar o fone aqui assim. Eu acho que agora com o fone assim fica melhor. Infelizmente, não vou conseguir gravar a aula de novo nesses 40 minutos que passou. Dá para ouvir a aula tranquilamente, mas vamos continuar aqui, tá? Retornando aqui, dei uma pausa. Eu vou fazer com o fone aqui agora. Eu acho que ficou melhor a gravação. Eu dei uma olhada no começo dos 40 minutos que a gente estava aqui. Senti que o áudio não ficou tão bom. Então, deixar o fone aqui assim. Eu acho que agora com o fone assim fica melhor. Infelizmente, não vou conseguir gravar a aula de novo nesses 40 minutos que passou. Dá para ouvir a aula tranquilamente, mas vamos continuar aqui, tá? A imaginação ativa já foi. O segundo slide, sincronicidade. Imaginação ativa. Foi? Imaginação ativa já foi. Já, imaginação ativa já foi. Agora vamos para a sincronicidade. Isso mesmo. Sincronicidade. Um princípio de conexões acausais. Em sincronicidade, um princípio de conexões acausais. Jung propõe que determinados acontecimentos podem apresentar uma relação significativa sem depender de uma causalidade mecânica diretamente demonstrável. Estado psíquico, acontecimento externo, significado compartilhado é igual a sincronicidade, tá? A conexão não se estabelece necessariamente pela causa, mas pelo significado. Vou assim explicar esse slide aqui. Ó. Em 1902, Jung publica Sincronicidade, um princípio de conexões acausais. Em diálogo com o físico Wolfgang Pauli, a proposta é investigar determinados acontecimentos que parecem estar relacionados não por uma cadeia causal mecânica, mas por uma conexão de significado. Jung parte de uma situação bastante específica. Imagine que uma pessoa esteja vivendo um determinado estado psíquico e, simultaneamente ou pouco depois, aconteça no mundo externo um evento que possui uma correspondência significativa com aquilo que ela estava vivendo. A questão é: essa relação precisa necessariamente ser explicada por causalidade? Para Jung, em determinados casos, a resposta seria não. Podemos representar a estrutura dessa experiência assim, ó. Estado psíquico, primeiro estado psíquico, acontecimento externo e significado compartilhado. Aí isso sim seria uma sincronicidade, né? O ponto fundamental é que Jung não está simplesmente dizendo que tudo está conectado. A ideia é muito mais específica. A sincronicidade envolve uma coincidência significativa, na qual a relação entre os acontecimentos não é explicada adequadamente apenas por uma sequência causal convencional. E aqui isso começa a ficar muito interessante para a prática oracular. Quando alguém procura um oráculo, nós temos de um lado o estado psíquico, uma pergunta, uma preocupação, uma intenção. De outro lado, temos o resultado da operação, as cartas, os símbolos, a configuração obtida. Então podemos perguntar: por que determinado símbolo aparece justamente diante daquela pergunta e daquela situação? Uma interpretação psicológica poderia dizer que o oráculo funciona como uma ferramenta de projeção e organização de conteúdos psíquicos, mas a noção de sincronicidade permite formular uma pergunta diferente. A relação entre a situação interna e o acontecimento externo não for compreendida exclusivamente pela casualidade, mas pela significação. É importante deixar claro que Jung não está oferecendo aqui uma prova científica da existência de fenômenos mágicos ou sobrenaturais. Ele está propondo um princípio interpretativo para determinadas coincidências significativas, tá?
E é exatamente essa abertura que torna a sincronicidade tão interessante para nós, porque ele coloca em questão uma divisão muito rígida entre o que acontece dentro da experiência psíquica e aquilo que acontece no mundo externo. Referência desse slide, né? A sincronicidade, um princípio de conexões causais de 1952 de Carl Jung. E Carl Jung, né, com a conversa que ele teve com Pauli, e a interpretação natural da psique e de 1955. Agora vamos trazer um pouquinho sobre o oráculo também nessa questão, tá? Ó. E o oráculo? Então vamos lá, vamos dar uma aprofundada que aqui vai começar a ficar interessante. Porque a pergunta foi: por que um ritual funciona? E agora a gente vai falar do oráculo. Então, pelo oráculo, vocês já vão começar a entender como que funciona um ritual. Não. Quando alguém consulta um oráculo e encontra uma correspondência significativa entre as perguntas e as cartas e acontecimentos posteriores, o que exatamente aconteceu? Podemos propor diferentes modelos. Modelo psicológico, o símbolo reorganiza a percepção. Junguiano, a experiência pode ser compreendida através da sincronicidade. Modelo mágico, né? O oráculo pode ser entendido como um instrumento de acesso a uma realidade simbólica ou espiritual. E o modelo mais cético, a correspondência pode ser explicada por seleção, interpretação e coincidência. Mas nenhum desses modelos precisa ser apresentado como uma caricatura do outro, tá? Então vamos lá. Imagine uma pessoa que chega ao oráculo com uma pergunta específica, ela embaralha as cartas, realiza a tiragem e encontra símbolos que parecem possuir uma correspondência muito precisa com aquilo que está vivendo. Depois, acontecimentos posteriores parecem reforçar ainda mais essa interpretação. A pergunta que nos interessa é: o que exatamente aconteceu? Nós podemos construir diferentes modelos explicativos para o mesmo fenômeno. No modelo psicológico, podemos dizer que o símbolo reorganiza a percepção, a pessoa já possui a informação, emoções e expectativas, e a interpretação das cartas ajuda a organizar este material. No modelo junguiano, né, podemos utilizar o conceito de sincronicidade para investigar a coincidência significativa entre o estado psíquico e o resultado da consulta e determinados acontecimentos. Né? Já no modelo mágico, o oráculo pode ser compreendido como uma ferramenta de acesso a uma realidade simbólica, espiritual ou divinatória, dependendo da tradição utilizada, tá? E existe também o modelo cético, que pode interpretar essas correspondências a partir de mecanismos como seleção de informação, confirmação de expectativa, interpretação retrospectiva e coincidência. Então agora, o ponto importante é que nós não devemos transformar nenhum desses modelos em uma caricatura. Não devemos dizer que o psicológico simplesmente nega magia, nem que o praticante simplesmente acredite em qualquer coisa. Cada modelo está fazendo uma pergunta diferente e utilizando pressupostos diferentes para interpretar o mesmo acontecimento. Por isso, talvez a pergunta mais interessante não seja imediatamente: qual desses modelos está certo? Mas o que cada modelo consegue explicar e onde começam os seus limites. E é exatamente essa pergunta que vai nos permitir continuar avançando sem transformar a investigação em uma defesa ou um ataque à prática mágica. Então, referências bibliográficas: Jung em Sincronicidade, um princípio de conexões acausais, de 1952, né? Aí aqui a gente vai ter uma obra acadêmica já de Nickel, né? The Extent of Ghost, The Spirit of the, de Prometheus Books, de 1955, né? E Bell Catherine, né? Ritual Teoria e Ritual Prático, de Oxford. E agora a gente vai trazer um outro contemporâneo agora para a questão, o Schopenhauer, o mundo como vontade e a representação. Em O Mundo como a Vontade e a Representação, Schopenhauer distingue a realidade em dois aspectos fundamentais: vontade e representação. O mundo tal como é experimentado pelo indivíduo não corresponde simplesmente à realidade em si, mas à realidade enquanto representada pela consciência. A questão para a prática mágica: se a experiência do mundo é mediada pela representação,
Transformar a representação pode transformar a maneira de como o indivíduo age no mundo? Então aqui, ó, a obra fundamental aqui é O Mundo, como vontade e representação, publicada originalmente em 1818, tá? E ela foi ampliada posteriormente, tá? Então vamos lá, ó. Para Schopenhauer, nós não temos acesso ao mundo de maneira completamente direta. Aquilo que experimentamos é o mundo como representação, a realidade como aparece para um sujeito, organizada pelas formas da própria experiência. Por trás dessa representação, Schopenhauer coloca o conceito da vontade, entendido não simplesmente como uma decisão consciente, mas como um princípio fundamental da realidade. Podemos representar a estrutura da maneira bastante simplificada. É simples. Vontade e representação. Não tem muito para onde fugir. Aqui existe uma consequência muito interessante para o nosso tema, né? Então, se a maneira como experimentamos o mundo é não é? O que eu escrevi aqui? Ah, se a maneira como experimentamos o mundo é inseparável da forma como ele é representado para nós, então modificar a nossa relação com essa representação pode modificar também a maneira como percebemos, interpretamos e, consequentemente, agimos dentro do mundo. Isso não significa dizer que o Schopenhauer está afirmando que pensar positivos muda a realidade. Não é essa a tese. E se eu falar isso daí, o pessoal vai achar que agora o Ponopono dá certo, né? Não estou dizendo que não dá, mas vocês entenderam, tá? A questão aqui é mais filosófica. Tá? Qual é a relação entre aquilo que existe e a maneira como isso aparece para o sujeito? E é justamente aqui que justo aqui que podemos começar a aproximar filosofia e prática ritualística, porque um ritual trabalha deliberadamente com imagens, símbolos, atenção, intenção, representação e vontade. Então podemos formular uma pergunta: se a experiência do mundo é mediada pela representação, transformar a representação pode transformar a maneira como o indivíduo age dentro do mundo? Essa pergunta não prova a eficácia mágica do ritual, mas ela nos ajuda a compreender um mecanismo pela qual a operação ritualística pode produzir transformação concreta na experiência e na ação do operador. Schopenhauer, O Mundo como Vontade e Representação, 1818. Só uma palhinha de Schopenhauer, só. Agora nós vamos para Nietzsche. A vontade como forma de transformação. Em Nietzsche, a vontade de potência não corresponde simplesmente ao ato de desejar algo. Ele envolve expansão, superação, criação e transformação. Nesse sentido, a vontade manifesta-se como força capaz de modificar a relação do indivíduo consigo mesmo e com o mundo. Primeiro você vai ter a vontade, depois você vai ter uma disciplina sobre isso, depois você vai colocar ação, depois você vai transformar. Então, um operador que deseja transformar a sua realidade, mas permanece psicologicamente idêntico, realmente realizou uma operação? Então é assim, você quer ser uma pessoa próspera, mas não sabe administrar o dinheiro. Mais ou menos sobre isso, tá? Então vamos lá. Quando falamos em vontade, existe uma tendência de entender a palavra simplesmente como desejar alguma coisa. Mas em Nietzsche a questão é muito mais complexa. O conceito de vontade e de potência não deve ser reduzido simplesmente a desejo de poder sobre outras pessoas. Ele está relacionado a processos de expansão, superação, afirmação, criação e transformação. A vontade parece, portanto, como uma forma dinâmica. Ela não é apenas uma intenção mental, dizendo eu quero isso. Ela está relacionada à maneira como o indivíduo organiza sua própria existência e estabelece novos valores e possibilidades de ação. Isso cria uma conexão muito interessante com a prática ritualística. Imagine alguém que realiza um ritual para transformar determinada situação, mas depois continua agindo exatamente da mesma maneira, mantendo os mesmos hábitos, os mesmos padrões e as mesmas decisões. Então podemos fazer uma provocação.
Um operador que deseja transformar sua realidade, mas permanece psicologicamente idêntico, realmente realizou uma operação? A pergunta não significa que toda transformação mágica pode ser reduzida a uma mudança psicológica. O que ela nos obriga a investigar é outra coisa. Qual é o papel da vontade na eficácia da própria operação? Então podemos pensar então em uma sequência: vontade, disciplina, ação e transformação. A vontade estabelece uma direção, a disciplina sustenta essa direção, a ação concretiza aquilo que foi determinado e a transformação aparece como uma consequência desse processo. Então, para Nietzsche, a questão não é simplesmente o que eu quero, a questão é também o que minha vontade é capaz de fazer de mim, entendeu? É uma coisa muito mais interna, né? E essa pergunta será importante quando começarmos a discutir o ritual como uma tecnologia de transformação. Aí referências bibliográficas, né? Nietzsche, assim falou Zaratustra, além do bem e do mal, e genealogia da moral. Então, vamos chegar lá. O ritual, uma estrutura organizada de transformação. O ritual é uma estrutura organizada de ações simbólicas destinadas a produzir uma transformação em determinado estado, contexto ou relação. O ritual articula espaço, tempo, atenção, corpo, linguagem, símbolo, emoção, intenção e ação. Assim, uma intenção abstrata é convertida em uma experiência concreta, ordenada e significativa. Vamos propor uma definição operacional, tá? O ritual é uma estrutura organizada de ações simbólicas destinadas a produzir uma transformação em determinado estado, contexto ou relação. Perceba que estou falando em estruturas organizadas. O ritual não é simplesmente fazer algumas coisas em determinadas ordens. Ele organiza diferentes elementos de experiência: espaço, tempo, atenção, corpo, linguagem, símbolo, emoção, intenção e ação. Então, quando olhamos para a tradição da magia ocidental, isso fica bastante evidente. Quando a gente pega, por exemplo, Henrique Cornelius Agrippa, especialmente em filosofia oculta, tá? Encontramos uma concepção de magia constituída a partir das correspondências entre diferentes níveis de realidade. O operador não utiliza símbolos de maneira aleatória, palavras, imagens, números, astros, nomes, elementos, né? Fazem parte de uma estrutura de correspondências. Isso aparece também posteriormente em diferentes correspondentes de ocultismo moderno, por exemplo, como em Helena Blavatsky. Encontramos uma tentativa de organizar práticas e conceitos esotéricos dentro de uma visão mais ampla sobre a constituição do ser humano e do cosmos. E já, por exemplo, em outros autores, né, como em Franz Bardon, a prática mágica aparece novamente como um processo sistemático do desenvolvimento e domínio de determinadas faculdades, e não simplesmente como um conjunto de gestos isolados. Então existe uma característica recorrente nessas tradições. O ritual organiza a intenção através de uma linguagem operacional. A pessoa não apenas deseja alguma coisa, ela estabelece um espaço, ela vai determinar um momento, ela direciona a atenção, ela vai utilizar símbolos, ela vai pronunciar palavras, ela vai produzir determinadas imagens mentais, vai mobilizar a vontade e finalmente realizar a ação para que isso aconteça. E é por isso que podemos dizer que o ritual transforma uma intenção abstrata em uma experiência concreta e ordenada. E aqui está uma questão importante: significa que a transformação acontece apenas dentro do operador? Não necessariamente.
mas antes de discutirmos se existe um efeito externo, precisamos compreender tudo aquilo que acontece dentro da própria estrutura da operação. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Então, nesse slide aqui, a gente trouxe algumas referências bibliográficas, como Cornelius Agrippa, né? E nos 3 livros de filosofia oculta, Helena Blavatsky na Doutrina Secreta, Franz Bardon e Iniciação Hermética. Pegamos da obra de Oxford também, de Bell. E o próximo slide, né? A anatomia da operação, né? Ó, como a gente estava falando, intenção, vontade, símbolo, imaginação, emoção, ação, experiência, interpretação e depois a transformação, né? Então, ó, primeiro temos a intenção, né? Aquilo que o operador pretende realizar. Depois temos a vontade, que transforma essa intenção em uma determinação efetiva. Não basta saber o que se deseja, é necessário direcionar a própria ação para aquele objetivo. O símbolo fornece uma linguagem para que essa intenção. Ele dá uma forma concreta àquilo que inicialmente era apenas uma ideia ou finalidade abstrata. A imaginação então permite que esse conteúdo seja experienciado internamente. Você deve ter visto isso de ver provavelmente dentro de algum ritual, você viu algum símbolo ou falou algum nome e começou a chorar, sem saber o porquê. Exatamente isso, é inconsciente coletivo. Tá? Então, a imaginação permite que esse conteúdo seja experienciado internamente. O operador visualiza, contempla ou estabelece uma relação mental com aquilo que está sendo realizado. Isso pode produzir determinada experiência emocional que também participa da operação. Então chegamos à ação ritual propriamente dita. Palavras, gestos, objetos, movimentos, fórmulas, consagrações ou qualquer outro procedimento estabelecido pela tradição. Depois existe a experiência produzida pela operação. Essa experiência será inevitavelmente acompanhada por algum tipo de interpretação. O operador precisa atribuir significado ao que aconteceu. E chegamos àquilo que chamamos de transformação. Agora eu quero fazer uma pergunta. E por enquanto não quero respondê-la. Em qual desses pontos estaria a magia? Estaria na intenção, na vontade, no símbolo, na imaginação, na ação do ritual, na experiência produzida, na transformação que acontece posterior. Talvez a pergunta mais interessante aqui será que a magia está localizada apenas em um desses pontos? Ou será que todos esses pontos é a magia? Então nós vamos deixar essa questão aberta por enquanto, tá? Porque ela será fundamental para a parte da nossa discussão. Então esse slide aqui teve Henrique Cornelius Agrippa, né? Bardon, Bell e Jung, nas mesmas obras que eu citei no slide anterior, né? Agora slide 17. A psicologia explica a magia? Não necessariamente. A psicologia pode explicar aspectos como percepção, imaginação, associação, emoção, comportamento, transformação subjetiva. Entretanto, explicar um indivíduo vivencia um ritual não significa por si só explicar toda a ontologia da magia. Se existe uma explicação psicológica, então a dimensão mágica está automaticamente descartada. Essa conclusão é filosófica, não uma sequência necessária de análise psicológica. Certo? Então, é bem reto aqui esse slide, tá? Então, assim, ó, a psicologia explica a magia? Ela vai explicar determinados processos envolvidos na experiência mágica, né? Mas não a magia em sua totalidade. Freud nos permite compreender o ritual a partir do conflito psíquico, né? Jung amplia a discussão ao trabalhar a questão dos arquétipos, né? A sincronicidade. Mas existe um problema se nós pararmos aqui, né? Porque o próprio pensamento mágico possui uma teoria sobre aquilo que está fazendo. Quando nós vamos para autores como Agrippa, por exemplo,
encontramos uma concepção de magia baseada em correspondência entre diferentes níveis de realidade. E de filosofia oculta, magia organizada a partir das relações entre o mundo natural e o mundo celeste e o mundo divino. Então, para Agripa, um símbolo mágico não é simplesmente uma imagem que produz uma resposta psicológica. Ele participa de uma estrutura de correspondência. Isso é muito diferente de dizer eu acredito nesse símbolo e por isso ele funciona. É uma teoria de eficácia, é uma concepção contínua sendo desenvolvida de maneira diferente na tradição posteriores. Em Eliphas Levi, especialmente em Dogma e Ritual de Alta Magia, encontramos uma tentativa de sistematizar a magia como uma doutrina e uma prática articulando vontade, imaginação, símbolo, correspondência e operação e ritual. A obra, né, Ritual e Obra me molhei. A obra de Eliphas Levi, Dogma e Ritual de Alta Magia, né, ela foi publicada em 1854 e 1856, né? E podemos voltar ainda mais para Johannes Trithemius, tá? Que está no próprio contexto intelectual, né? Que antecede até mesmo a Agripa. Termos representam uma tradição em que acontecimentos ocultos, linguagem, correspondências e operações espirituais são pensados dentro de uma cosmologia específica. E na tradição moderna, também como Franz Bardon, levam essa perspectiva para um sistema prático de desenvolvimento do operador, em que a transformação do próprio praticante não é um efeito secundário, mas parte da própria preparação mágica. Tá? Então, de um lado, a psicologia, o que acontece com a psique durante a operação. Do outro lado, a tradição mágica. Quais princípios tornam a operação eficaz? E essas duas perguntas não são necessariamente idênticas. Existe, inclusive, uma discussão contemporânea sobre esse problema. Em Ariel, em O Fim da Magia, analisa justamente as teorias psicológicas e simbólicas da magia e mostra que Freud e Jung produziam formas diferentes de interpretar o fenômeno mágico. Então, o erro seria pegar uma explicação psicológica e transformá-la imediatamente em uma explicação ontológica definitiva. Se eu demonstro que um ritual produz efeitos psicológicos, eu demonstrei que ele possui uma dimensão psicológica. Plano astral, e ele está surtindo efeitos psicológicos, então aí está agindo no plano astral. Mas ainda permanece uma pergunta: a dimensão psicológica é o próprio fenômeno mágico ou apenas uma dimensão através da qual ele se manifesta? E essa é uma pergunta muito mais difícil, porque a partir daqui nós, nós estamos mais discutindo apenas psicologia. Nós vamos estar discutindo ontologia, epistemologia e a própria concepção de realidade pressuposta pela magia. E é justamente aí que a nossa investigação começa a ficar realmente interessante. Tá? Então, tá vendo? A gente já saiu da psicologia, a gente já está entrando em toda uma área de estudo bem mais ampla. Ontologia, epistemologia e a própria concepção da realidade é pressuposta pela magia. É uma coisa muito complicada, né? E para esse slide a gente teve algumas referências. Johannes Trithemius, né, na escenografia, na secundária, Agripa, né, em filosofia oculta, Eliphas Levi, dogma e ritual, e Franz Bardon, né, iniciação. Também pegamos uma obra acadêmica, O Fim da Magia, de Ariel, tá, de Oxford, e o 17º slide, os 3 níveis de análise: psicológico, simbólico e metafísico, né? Psicológico, que acontece dentro da consciência, o simbólico, é, que estrutura de significado está sendo ativada, né? E o metafísico. Existe algo além da psique participando da operação? Então, assim, né? O primeiro é o nível psicológico, aqui a pergunta é o que acontece dentro da consciência do operador. Então, aqui nós podemos investigar com atenção a questão da imaginação, da emoção, da memória, da expectativa, da associação e a mudança de comportamento. A gente vai pegar também Freud e Jung, né, que nos oferece ferramentas diferentes para essa investigação, né? E o segundo nível é simbólico. Aqui a pergunta muda, né? Então,
que a estrutura de significado está sendo ativada, né? Então, qual a estrutura de significado que vai ser ativada ali? Então, nós estamos mais perguntando apenas o que acontece dentro da cabeça do indivíduo, mas como símbolos, mitos, imagens e correspondências organizam a experiência, né? E aqui podemos dialogar tanto com Jung, né, quanto com autores de tradição ritualística, Agripa, por exemplo, e que trabalha com sistemas de correspondência, né, no qual os símbolos e elementos naturais celestes e espirituais participam de uma estrutura ordenada. E o terceiro nível que é metafísico, né? E aqui entramos na pergunta mais difícil. Existe algo além da psique participando da operação? Que é justamente a questão que uma explicação puramente psicológica não consegue resolver sozinha. Se um praticante invoca uma entidade, por exemplo, podemos estudar a experiência psicológica dessa invocação? Podemos estudar também o sistema simbólico utilizado. Mas permanece uma terceira pergunta: essa entidade existe apenas como conteúdo psíquico ou existe independentemente da psique do operador? Essa é uma questão ontológica e é importante perceber que nós não precisamos responder isso antecipadamente. Uma investigação séria da magia não precisa começar dizendo isso é apenas psicológico, mas também não precisa começar dizendo isso é necessariamente sobrenatural. Ela pode começar simplesmente dizendo: vamos descobrir o que cada nível consegue explicar. E talvez e talvez essa seja uma postura intelectualmente muito mais interessante do que escolher uma resposta antes de investigar o fenômeno. E aqui para esse slide a gente vai ter Freud, né, Jung, Agrippa, Levi e Bardon. E o 18º slide, o que faz um ritual funcionar. Está chegando quase no finalzinho da aula. Então, o que faz um ritual funcional? Talvez não exista um único mecanismo, né? Uma única parte, são vários fatores, né? Então, atenção, vontade, imaginação, emoção, símbolo, memória, comportamento, expectativa, sincronicidade, experiência. Então, diferentes tradições podem interpretar esses mesmos elementos de maneiras completamente diferentes. Então, o que faz um ritual funcionar? Então, talvez o primeiro erro seja imaginar que precisamos encontrar um único núcleo, né, para um ritual funcionar. Quando observamos uma operação ritualística com mais cuidado, observemos que diversos elementos podem participar simultaneamente da experiência, né? Que são da atenção, a vontade, a experiência, a sincronicidade. Então, a atenção direciona a experiência, né? A vontade estabelece a finalidade, a imaginação ela vai fornecer a forma, a emoção da intensidade, né? Então, assim, a expectativa pode influenciar a maneira como percebemos aquilo que acontece. E a sincronicidade, dentro da perspectiva junguiana, oferece outro modelo para compreender determinadas correspondências significativas, né? Já na tradição mágica, a gente pode interpretar esses mesmos elementos de outra maneira. Então, para a Agripa, por exemplo, a eficácia mágica está relacionada a uma estrutura de correspondências entre diferentes níveis de realidade. Já para Eliphas Levi, a vontade, imaginação e a ação ritual parecem integradas dentro de uma concepção sistemática de alta magia. Já em Bardo, encontramos uma abordagem ainda mais operacional, na qual o desenvolvimento das faculdades do próprio praticante é parte essencial da prática. Então percebam uma das coisas, o mesmo fenômeno pode ser descrito por linguagens diferentes, por psicológico, pelo junguiano, por um ocultista, tá? Então a gente consegue ver de diferentes formas. Então agora a pergunta mais importante: em vez de a magia funciona, pergunte o que exatamente está sendo transformado quando faz um ritual? A consciência, o comportamento, a percepção, a relação do mundo, a realidade externa ou uma combinação dessas dimensões, tá? E o fechamento, né? Então, o ritual é uma linguagem, a psicologia investiga a mente que a utiliza, a filosofia investiga a vontade e a realidade que ela procura transformar, a antropologia
investiga o símbolo e a cultura que sustenta, e a tradição mágica investiga a operação em si. Então, talvez a compreender a magia exige aprender a fazer essas perguntas simultaneamente. Tá? E aqui são as referências bibliográficas: Freud, Jung, Schopenhauer, Nietzsche, tá? E para finalizar a nossa aula, eu quero agradecer a todos, tá? Obrigado pela sua participação, a presença e o foco de cada um que são parte essencial dessa prática, tá? E que o conhecimento trabalhado aqui possa ser aplicado com consciência e constância. E nunca se esqueça: quod in vita facimus in aeterno ressonat. O que fazemos em vida ecoa pela eternidade. Obrigado a todos. Tenham um ótimo dia, tarde ou noite e fique com o Eterno.